Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o último relatório gerencial do BTLG11, que é referente aqui ao mês de outubro de 2024. E esse relatório gerencial saiu aqui nessa última quinta-feira. Então, vem trazendo aqui várias atualizações sobre o fundo, especialmente nesse mês de outubro, que houve muita movimentação, né? Vários anúncios aí de aquisições que o fundo ele realizou. Então vamos analisar aqui esse último relatório gerencial. Especialmente você que é investidor dele ou que pensa em investir, é muito bom você acompanhar o vídeo até o final. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento. Antes de analisarmos o relatório gerencial, vamos conferir aqui alguns números sobre o BTLG11. Atualmente está custando R$ 95,74 no dia de hoje, dividend yield está aqui de 9,56%, P sobre VP de 0,93, então está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. O fundo tem uma excelente liquidez média diária. Se descermos aqui, podemos notar que seu patrimônio atual é de 4,5 bilhões de reais, então é um fundo muito grande. E se descermos mais um pouquinho, podemos notar também que seu último rendimento anunciado para os cotistas foi de 78 centavos por cada cota. Então esse é o valor que o BTLG11 está pagando atualmente. Então vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conferir algumas atualizações sobre esse fundo. Sobre alguns indicadores operacionais do fundo, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu vou deixar para falar lá no final do vídeo que ele vai mostrar já com as novas aquisições que o fundo ele vai realizar. Então, dessa maneira, vai ficar melhor para você, investidor, analisar cada ponto desse. Aqui o fundo, ele menciona sobre algumas situações, que ocorreram durante o mês de outubro. Ele menciona aqui sobre a sua vacância física, que atualmente está de 2%, que são nos imóveis lá de Jundiaí e de Cabreúva. Porém, tem ocorrido visitas de potenciais inquilinos. Então, isso aí está abrindo a oportunidade para que o fundo ele diminua ainda mais a sua vacância. Ele menciona aqui também sobre uma situação de calote, sobre essa empresa aqui, a VIP Logística, locatária lá do imóvel de Cabreúva. Ele menciona que essa inquilina ela está em situação aqui de calote, não pagou o fundo. E o fundo ele menciona aqui que está considerando a rescisão do contrato e a possibilidade de recorrer judicialmente para recuperar os valores devidos. O bom dos fundos imobiliários de tijolo é isso, Se o inquilino ele não paga o aluguel, o fundo ele pode rescindir o contrato, desocupar aquele imóvel e alugar para outro inquilino. O pessoal ele fala sobre as novas aquisições que o fundo ele realizou, porém, como eu já mencionei, eu vou deixar para falar isso lá no final do vídeo, no final do relatório gerencial, que vem mostrando com mais detalhes. Aqui podemos ver o resultado operacional do fundo, então correspondente ao mês de outubro, podemos notar que o fundo ele gerou uma receita total aqui, de R$ 37.680.000. O que equivale a 87 centavos por cada cota. As suas despesas somaram o valor de R$ 3.652.000, o que equivale a 8 centavos por cada cota. Então, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, o fundo ele ficou com um resultado líquido de R$ 34.027.000, o que equivale a 79 centavos por cada cota. E ele distribuiu aqui embaixo, R$ 33.734.000, o que equivale a 78 centavos por cada cota. Então, correspondente ao seu mês de outubro, ele foi positivo, então ele gerou resultado maior do que o valor que ele realmente distribuiu para os seus cotistas. Assim como no mês anterior, que ele já havia gerado aqui uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Ele menciona aqui que ele tem um resultado acumulado de R$ 2.359.000, que equivale a 5 centavos por cada cota, e ele ainda pode adquirir aqui um pouco mais de 51 milhões, o que equivale a R$ 1,19 por cada cota dos imóveis que está em processo de venda. Um resultado muito bom. Aqui ao lado, pessoal, a gente pode ver que o fundo atualmente ele conta com 63 inquilinos, atualmente, porém vai aumentar. Como eu já falei, ele adquiriu novos imóveis que já tem inquilinos dentro deles, então isso vai aumentar ainda mais a sua diversificação de inquilinos. E aqui a gente pode notar seus 20 principais inquilinos. E tem empresas aqui realmente muito boas. Amazon, Açaí, Ambev, Braskem, BRF, Mercado Livre, Natura, Madeira, Coca-Cola, entre outros. Então, os inquilinos atuais do BTLG11 são excelentes inquilinos, especialmente os que são responsáveis pelas maiores receitas do fundo. Então, isso aí traz uma maior segurança para quem é investidor
do BT-LG11. Aqui a gente pode ver com respeito ao vencimento dos seus contratos, né? O fundo continua aí com contratos com uma duração até média, né? A maioria dos seus contratos, 49%, vão vencer a partir do ano de 2028 em diante. Aqui também a gente pode ver os meses de reajuste. Então, nesse mês de novembro não haverá muitos reajustes, somente apenas 1%. E um ponto positivo aqui sobre a geografia dos imóveis do BT-LG11. A gente pode ver que se concentra aqui no estado de São Paulo. 85% desses imóveis estão localizados lá. Porém, ele também tem menores exposições em Minas Gerais, Bahia, Ceará e Santa Catarina. Descendo mais um pouco, a gente pode ver que a maioria dos seus aluguéis é corrigidos anualmente usando o índice IPCA, em 90%, porém também usa o índice IGPM. Aqui também podemos ver o setor de atuação de seus locatários. Então ele tem empresas aqui de segmentos bastante diferentes, porém os que mais se destacam são logística, e-commerce e varejo. E o fundo ele também tem aqui 3 tipos de imóveis. A sua grande maioria são imóveis logísticos, 93%, porém ele também tem imóveis industrial e de varejo. A vacância do fundo continua aqui de 2%, que é uma vacância muito baixa, né? Se compararmos com a quantidade de imóveis que o fundo tem, então é uma vacância relativamente pequena. E com respeito à alavancagem, o fundo atualmente ele tem uma dívida aqui, ó, de 151 milhões de reais. Então é uma dívida muito baixa para o tamanho do fundo. E se descermos mais um pouquinho aqui, ó, a gente pode ver com respeito ao cronograma de pagamento dessa alavancagem. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui, ó, que ele mostra exatamente aqui embaixo. Ó. Vocês podem ver que o saldo devedor ele vai diminuir no decorrer do tempo. Então isso é positivo. Até 2031, o fundo ele vai acabar com essa alavancagem que atualmente ele tem. Essas novas aquisições que o fundo ele está realizando, ele está usando o dinheiro que ele tem em caixa, que ele adquiriu das emissões que ele realizou. Então, ele não precisou fazer alavancagem. E aqui, pessoal, a gente pode ver o seu portfólio atual. Ele tem imóveis aqui realmente muito bons, com selos de qualidade. Então, mostra assim que são imóveis, na sua grande maioria, novos e de boa qualidade. Então, o BT-LG11, ele realmente é um fundo diferenciado com respeito à quantidade de ativos que tem e também com respeito à qualidade dos seus ativos. Então, pessoal, vamos falar agora sobre as novas aquisições que o fundo ele realizou. O primeiro anúncio de aquisições foi referente a esses imóveis aqui. Se descermos um pouquinho aqui, a gente pode ter maiores informações sobre essas novas aquisições. Então, o fundo, para poder adquirir esses 13 novos imóveis, o fundo ele investiu o valor aqui de 1,7 bilhões de reais. Então, mostrando assim que foi uma transação realmente muito grande. E ele menciona que esses 13 novos imóveis, 94% deles estão a um raio máximo de 60 km de São Paulo e 31% está a um raio máximo de 30 km. Então, mostrando assim que a localização deles realmente é muito boa. Ele menciona aqui também sobre o tamanho de cada um desses ativos. Então, ele tem aqui esse complexo da Louveira, que atualmente corresponde a 361 metros quadrados, então uma quantidade muito boa. Nesse daqui, ele tem vários imóveis, são 13, são novos imóveis que tem somente nesse complexo aqui. Ele menciona aqui o tamanho dos outros ativos que ele também adquiriu, do Itapevi 1, do SBC, do Suape e de Queimados. Se descermos mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o seguinte, aqui no total o fundo adquiriu uma ABL, no caso uma área bruta alocável, de 541 mil metros quadrados, sendo 15% dele privatizados. Ele também conseguiu com essas novas compras mais 17 inquilinos locatários, né? Lembrando que o fundo ele tinha 63. Então agora ele vai passar a ter 80 inquilinos. O prazo médio de contrato desses aluguéis é de aproximadamente 6 anos. A vacância física atual é de 3% e a vacância financeira totalmente zerada. Foram boas aquisições que o fundo ele realizou. E aqui a gente pode ver mais algumas imagens, né? Como eu havia mencionado, esse complexo da Louveira atualmente corresponde a 9 imóveis que o fundo ele comprou. Então fica praticamente um ao lado do outro. E aqui também a gente pode ver alguns inquilinos que ele adquiriu, né? Com essas novas aquisições. Inquilinos muito bons, como a Unilever, DHL, a Shopee, a Serva Logística, a JSL, que também é do setor logístico. Então, boas empresas o fundo ele conseguiu a partir dessas novas aquisições que ele realizou. E aqui a gente pode ver as imagens, né, de cada um dos imóveis que ele adquiriu. No caso desse complexo Louveira, corresponde a 9 ativos. E aqui ele vem trazendo mais algumas informações, também correspondente aos seus inquilinos. Aqui ele menciona sobre o imóvel Itapevi, que o fundo ele também adquiriu, outra bela aquisição que ele realizou. Esse ativo tem como inquilino a Biomedical e também a Luft Logística. Descendo um pouquinho aqui ele fala sobre essa outra aquisição
do SBC, também é outro imóvel muito bom, um imóvel relativamente novo, com apenas 5 anos de existência, que tem como inquilina a Nestlé. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver esse imóvel aqui de Suape, também é um ativo que tem 5 anos de existência, então relativamente novo, que tem como inquilina aqui a Brasmundi. E mais embaixo aqui temos a de Queimados, lá no Rio de Janeiro, que também é um imóvel que tem 5 anos de existência, que tem aqui a GTEX Brasil como a sua inquilina. E outro ativo, pessoal, que o fundo anunciou depois, quase no final aí do mês de outubro, foi correspondente a esse ativo aqui, ó, lá localizado na cidade de Cajamar, em São Paulo também, alugado aqui para Rogemar. Então ele menciona aqui que ele investiu o valor de 165 milhões de reais nesse ativo aqui que tem uma nota muito boa. Ele menciona aqui que esse imóvel ele tem um pouco mais de 51 mil metros quadrados, foi construído no ano de 2023, então ele é um imóvel novo e ele está a um raio aqui de 30 km da capital São Paulo. E aqui a gente pode ver as imagens desse ativo. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele vai mencionar sobre essa empresa, a Rogemar, que é uma empresa muito grande, já tem um pouco mais de 24 anos de existência e é uma empresa líder no segmento de utilidades domésticas, presentes e decorações. Então realmente foram belas aquisições aí que o BTLG11 ele adquiriu, fazendo com que o fundo aí venha a ser um dos melhores de logística para se investir atualmente. Um fundo grande e bastante diversificado com respeito à quantidade de imóveis de inquilinos. É um fundo que tem uma alavancagem muito baixa para o tamanho do ativo, além de ter imóveis muito bons, com selos de qualidade muito boas. Então mostra que esse fundo ele realmente é diferencial. E agora, pessoal, como é que o fundo ele vai ficar com essas novas aquisições? Então, ele menciona o seguinte, que ele passará a ter agora 36 imóveis, a sua vacância física passará a ser aqui de 2,8%. Ele menciona também que 72% dos seus imóveis ficarão a um raio máximo de 60 km da capital São Paulo. Ele menciona também que 90% da sua ABL, no caso da sua área bruta alocável, ficarão no estado de São Paulo. Ele menciona também que o fundo passará até agora uma ABL de 1,3 milhão de metro quadrado. O fundo atualmente conta aqui com um pouco mais de 360 mil cotistas e continua aqui com caixa muito bom de 600 milhões de reais. Então, depois de ter realizado todas essas aquisições, o fundo ele continua aqui com caixa bastante considerável. Então, pessoal, essas são as atualizações aí sobre o BTLG11, realmente uma excelente opção de fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística para se investir. Deixe aí nos comentários se você já investe, assim como eu, nesse fundo e quantas cotas que você tem atualmente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.